Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a primeira aula de um grupo de 20 aulas sobre ponto fantasia. Porque o nosso crochê vai muito além de pontos básicos, é uma forma de expressão, criatividade e delicadeza. Dentro desse universo, o ponto fantasia se destaca por trazer texturas, desenhos, combinações que transformam fios simples em peças únicas e cheias de personalidade. Nessas aulas, vamos explorar o ponto fantasia de maneira leve e prática, entendendo como a combinação dos pontos pode criar efeitos surpreendentes. Você vai perceber que, com poucos elementos, um pouco de atenção, é possível criar trabalhos sofisticados e encantadores. Então, prepare sua agulha, seu fio, porque a partir daqui o crochê ganha um novo nível mais criativo, mais bonito e impossível de resistir. Vamos lá? Então vamos começar. Eu vou trabalhar com a agulha número 2. Vou precisar de marcador, caneta colorida. Por que eu peço caneta colorida? Porque os gráficos estão de cores diferentes, então a gente marca com as cores diferentes do gráfico para não se perder. Vou usar o fio Charme, turquesa, 2194 é o número da cor. E o gráfico da aula. Se você não entende o gráfico, não sabe trabalhar com gráfico, nesse curso você não precisa se preocupar, porque eu vou montar o passo a passo completo do padrão do ponto para você. Mas é muito interessante você aprender a trabalhar com gráfico, reconhecer os pontos dentro do gráfico para evoluir o seu crochê, tá bom? Na descrição desse vídeo tem o link que te leva para um cursinho só sobre gráficos. Você vai entender todos os pontos, o desenho, a abreviação, tudo que você precisa para entender um gráfico e começar a trabalhar sozinho, porque você vai ter autonomia de escolher, pegar gráficos na internet. Tem gráficos que você pode comprar, tem gráficos gratuitos, tem muitos gráficos gratuitos na internet. E você precisa entender como trabalhar com gráfico, como funciona aqueles desenhinhos ali dentro, tá? É muito importante para você evoluir no seu trabalho. Nesse cursinho aqui, você não precisa entender de gráfico, você vai ter um breve conhecimento, porque eu vou falando, contando os pontos, então você vai entender alguma coisa. Mas como eu vou montar o passo a passo completo do padrão do ponto para você, você não precisa se preocupar com isso. Hoje nós vamos trabalhar esse gráfico aqui. Para fazer esse padrão de pontos, você precisa saber correntinha, ponto baixo, ponto alto e ponto baixíssimo. Já é suficiente. Se você sabe fazer esses pontinhos, você pode fazer esse trabalho tranquilinho. Então, primeiro vamos entender o que é ponto fantasia. Ponto fantasia não é o nome de um ponto. Ah, esse ponto aqui eu fiz essa blusa com um ponto fantasia, e você pega, tem outra blusa ou outro caminho de mesa com um desenho totalmente diferente e a pessoa está falando que é ponto fantasia. Mas é ponto fantasia. O ponto fantasia não é o nome de um ponto específico. Ponto fantasia é a combinação de vários pontos que forma um desenho, uma textura, ok? Então aqui, ó, ponto fantasia, também é ponto fantasia, esse também, esse aqui também, e assim vai, tá? Eu separei 20 pontos pra gente trabalhar nessas aulinhas. Nós vamos começar por esse aqui, parece difícil, mas não é. Por que eu escolhi esse? Porque você vai olhar assim, nossa, é complicado, e não é, então você já vai tirar esse mito da sua mente. É um trabalho simples. E nós vamos fazer uma peça completa com esse pontinho aqui logo na primeira aula, para você ficar tranquilo e perceber que dá para fazer as 20 aulas e escolher o ponto que você quiser para montar blusa, bolsa, caminho de mesa, tapete e assim vai. Vamos começar com esse aqui. Primeira coisa que você precisa identificar. Você pegou um gráfico de ponto fantasia, precisa saber até onde você vai
para fazer a repetição para alcançar o tamanho que você quer. Todo trabalho que você fizer com ponto fantasia, primeiro você monta uma amostra, um tamanho pequeno, para ter certeza de que você quer aquele padrão, porque às vezes a gente olha o desenho assim, nossa, que lindo. Quando coloca no fio, ele não fica o que a gente esperava, porque ou ele pode ficar fechado demais, ou ele pode ficar aberto demais, e não é o que a gente quer. Então, pegou um gráfico, um ponto fantasia, eu vou fazer. Faz uma amostra antes de fazer o seu trabalho completo, tá bom? Até porque você vai juntando numa caixinha e quando você quiser usar novamente, você sabe qual modelo é. Primeira coisa que você precisa identificar os pontos dentro do gráfico, tá? Bolinha, correntinha. Esse aqui, que é uma cruzinha, às vezes pode ser um xizinho também, é o ponto baixo. Esse aqui, com o risquinho, é o ponto alto. O que mais que tem aqui? Correntinha, ponto baixo, ponto alto só. Então, você já está vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, são apenas 3 pontinhos. Segunda coisa que você precisa entender para fazer o ponto fantasia. Vamos lá. O primeiro, identificar os pontos. Ok. Depois, achar o padrão do desenho para poder identificar a repetição. Número 2, achar o padrão. Gente, não é difícil. Depois que você faz a primeira vez, fica automático. Quando você vê um gráfico, a primeira coisa que você quer fazer é isso, tá? Não é difícil mesmo. Identificar o padrão. Bom, o meu padrão é esse aqui, ó. É esse lequezinho, né? Eu tenho grupinhos de leques. Eu vou marcar a parte de cima para a gente não confundir embaixo. Aqui. O meu padrão é isso aqui, ó. Leque, leque, leque. Na carreira de baixo, o leque tá entre os outros. Aqui, né? Aqui embaixo. O leque tá aqui, vai pro lado, volta para a mesma direção. É o meu padrão. Terceiro, eu preciso achar aonde é a minha repetição, para que eu possa alcançar o tamanho que eu quero fazer. Bom, meu primeiro ponto é esse aqui. Eu vou identificar a repetição por dentro do desenho, tá? Eu preciso formar o desenho. Eu tenho aqui o meu desenho, é o leque, aqui. Então, eu preciso saber quantos pontinhos eu vou fazer e quantos eu vou aumentar para fazer o tamanho que eu quero. Eu tenho aqui um ponto, aí aqui eu já estou dentro do desenho. Desenho, desenho, desenho. Eu tenho 3 aqui, eu tenho 3 aqui. 1, 2, 3. Esse aqui é o meu pedacinho para repetição, tá? Você vê, chega lá no final, ele tem aqui 1, 2, 3, o leque, 1, 2, 3, ó. Então eu sei que a minha contagem de pontos vai ser feita por isso aqui, certo? Como eu vou contar? Daqui até aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Esse pontinho aqui, eu já sei que é esse aqui, ó, o começo do desenho.
é esse aqui, certo? Então, aqui eu já tenho, vou pegar aqui, 1, 2, 3, que é esse aqui. 1, 2, 3. Então, a minha repetição vai ser daqui até aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Daqui até aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, meu padrão de repetição vai ser sempre mais 8 pontos. Quando eu chegar no final, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? 8 pontos vai ser o meu padrão de repetição. Eu vou acrescentar mais 8, mais 8. Você não precisa multiplicar, fazer conta, nada. Você vai começar sua primeira parte do trabalho, eu acho assim muito mais simples do que você pegar múltiplo de 3, múltiplo de 10, múltiplo de 5, múltiplo de 7. Não, você pegou o seu gráfico, achou o padrão. O padrão é o lequezinho. Achou a repetição, marcou mais 8, mais 8, mais 8. Cada gráfico vai ter o seu padrão de repetição e vai ter o seu pontinho de repetição. Então, como eu vou trabalhar esse gráfico? Eu tenho 11 correntinhas, mais 8, mais 8, mais 8, até chegar o tamanho que eu quero, tá? Eu vou começar a fazer com vocês, vocês vão ver que isso aqui é tudo muito simples, tá bom? Deixa eu só trocar a cor da caneta para poder marcar o gráfico e não confundir. Vou começar a minha correntinha. Eu sei que eu preciso fazer 11 correntinhas e mais 8, mais 8, mais 8 até chegar no tamanho que eu quero. Vou fazer, deixa muita sombra não, pra não atrapalhar. Vou fazer o meu nozinho, 11 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora eu vou fazer mais 8, mais 8, mais 8 até chegar o tamanho que eu quero. Se você prefere multiplicar, você multiplica 8 por 6, 8 por 8, até chegar ao tamanho que você quer e conta. Eu prefiro ir contando assim que eu vou contando e já vou vendo o tamanho que eu quero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer a amostra primeiro para depois fazer o trabalho que eu quero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para fazer a minha amostra, eu vou fazer desse tamanho aqui. Estou aqui. Bom, deixa eu imprimir uma folha limpinha, fica mais fácil, peraí. Gente, eu percebi uma coisa aqui no gráfico, deixa eu mostrar para vocês. Eu falei que isso aqui era ponto baixo, não é. É meio ponto alto, tá? Aqui, meio ponto alto. Por quê? Porque quando é ponto baixo, a gente sobe uma correntinha só e faz o ponto. Aqui tá pedindo para subir duas.
Então é a altura do meio ponto alto. Não é ponto alto pela metade, é meio ponto alto, é outra coisa. Eu vou fazer juntinho com vocês, se você não sabe, você vai aprender agora. Então fiz a minha correntinha no múltiplo que foi 11 mais 8, né? 11 mais 8. Agora eu tenho aqui uma, duas correntinhas e eu vou fazer meio ponto alto em toda a correntinha, aquela no final. Eu estou aqui. Eu vou segurar nessa daqui, que é onde eu vou entrar. Tenho aqui a minha argolinha, minha primeira correntinha, vou segurar na segunda que eu vou trabalhar dentro dela. E vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Agora eu vou fazer toda a carreira com meio ponto alto, começando aqui onde eu tô segurando. Eu pego a minha laçada, entro na correntinha, puxo, fiquei com 3 argolinhas. Vou tirar as 3. Isso é o meio ponto alto. Só isso. Pego a minha laçada, entro na próxima correntinha, puxo, tiro tudo. Pego a laçada, entro na próxima correntinha, fiquei com 3 argolinhas, puxo, tiro tudo. Eu vou fazer até o final da minha correntinha. Terminei minha correntinha toda com meio ponto alto. Deixa eu explicar para vocês. Esse aqui é o símbolo do meio ponto alto, tá? É que às vezes o gráfico confunde, às vezes não, geralmente o gráfico confunde bastante. Por isso é interessante você fazer o cursinho do gráfico, que você vai aprender a distinguir, tá? O nosso curso que ensina tudo que você precisa saber para entender o gráfico. E com o tempo você vai trabalhando, você vai percebendo as diferenças, como eu percebi aqui, que não é ponto baixo, porque aqui tem duas correntinhas. Tá? São detalhezinhos que às vezes não tem recurso suficiente para montar o gráfico com o desenho certinho, então a gente usa o recurso que tem. Eu não monto esses gráficos, tá? É bem complicado montar esse gráfico, eu só monto gráfico de crochê filé. Esse aqui é bem complicadinho de fazer mesmo. Então, às vezes, ele vem um pouquinho confuso. Bom, fiz toda essa carreira aqui, cheguei aqui. Vou passar para a próxima carreira. O crochê do ponto fantasia, você acompanha o gráfico do mesmo jeitinho do crochê filé. Uma carreira você vai contar os pontos para lá e a outra carreira você vai contar os pontos para cá, tá? Eu marquei errado aqui. Eu fiz essa, agora eu vou para essa carreira aqui, ó. Eu tenho aqui. É isso aqui mesmo. Subo duas correntinhas e vou fazer contando os pontinhos para cá. Subo aqui uma, duas e viro meu trabalhinho para o outro lado. Tenho dois pontinhos aqui, um em cada ponto da carreira de baixo. Pego a minha laçada, entro no segundo ponto, porque aqui já corresponde ao primeiro. Se eu entrar no primeiro ponto, vai dar errado. Então, aqui, você tá vendo aqui? Ele vai entrar no segundo ponto. Então, eu vou entrar nesse aqui. Puxo, tiro tudo. Tenho um, mais um, puxo, tiro tudo. Tenho dois. Agora eu tenho ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Todos juntinhos dentro do ponto da carreira de baixo. Eu vou pular um, dois, vou entrar no terceiro e vou fazer 5 pontos altos. Pego a minha laçada, pulo um, dois, entro no terceiro. Tenho um, dois, três, quatro,
e 5. Vou pular 1, 2, vou entrar no terceiro fazendo meio ponto alto. Pego a minha laçada, pulo 1, 2, entro no terceiro e faço meio ponto alto. Tenho mais 1, 2, um em cada ponto da carreira de baixo. Meio ponto alto, 1, meio ponto alto, 2. 5 pontos altos no terceiro ponto, ó, pulei 1, pulei 2, vou entrar no terceiro. Pulo 1, 2, entro no terceiro. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo 1, 2, entro no terceiro e faço um ponto baixo, meio ponto alto em cada espacinho. São 3 meio ponto alto. Pulei 1, 2, entrei aqui. Faço 1 no próximo, meu ponto de número 2, no próximo, o meu ponto de número 3. E vou fazer o padrão até chegar lá no final. Cheguei no finalzinho da minha carreira, pulo 1, 2, entro aqui, faço 1, meio ponto alto, aqui, tenho 2, meio ponto alto, e lá no finalzinho eu vou pegar aqui nessa pontinha aqui, ó, tenho 3 meio ponto alto, terminei a minha carreira. Fiz essa aqui, vim pra cá, aqui, eu estou aqui, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou pular um ponto, vou entrar nesse daqui e fazer o meio ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro pro outro lado. Pulo esse, entro nesse. Faço meio ponto alto. Agora eu tenho meio ponto alto em cima de cada ponto. Vou fazer 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 1 em cima do primeiro de baixo. 2 correntinhas e 1 no próximo. Vou pular 1. 2 correntinhas, pulei esse, entro nesse aqui. Pulei esse, entro nesse. Vou fazer 1 em cima de cada ponto alto e vou repetir aqui. 1,
2, 3, 4 e 5. Um aqui, 2 correntinhas, pulo esse, faço um nesse e sigo a sequência até o final da carreira. Cheguei no finalzinho, fiz em cima dos 5 pontos, agora eu tenho um nesse pontinho aqui, 2 correntinhas e um aqui na pontinha, ó. Terminamos essa carreira aqui. Próxima carreira, começo com ponto alto aqui. Subo 3 correntinhas, que é o meu ponto alto, faço mais 3 pontos dentro do espaço. Aqui mesmo onde eu estou, subo 1, 2, 3 e viro para o outro lado, faço 3 pontos aqui dentro desse espaço. Ponto alto. 2 e 3. Tenho 3 meio ponto alto, 1, 2, 3. Vou pular esse aqui, vou fazer 1. Não, na verdade eu pulo 2, espera aí. Aqui, eu pulo 1, 2, entro no terceiro e faço 1 em cada, faço 3. Pulo 1, 2, entro nesse aqui, faço 1, no próximo, meu ponto de número 2, no próximo, meu ponto de número 3. Ele ficou bem no centro do ponto alto de baixo. Vou pular 1 e 2, dentro do arquinho eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Aqui eu venho direto para cá, faço 1, 2, 3, 4, 5. E vou continuar a minha sequência. Pulo 1, 2, no próximo eu faço 1, 2, 3, aqui. Pulo 1, 2, entro no terceiro e faço meio ponto alto, fugiu. Pulo 1, 2, entro no terceiro. Meio ponto alto, 1, no próximo espaço, meio ponto alto, meu ponto de número 2, e no próximo, meio ponto alto, meu ponto de número 3. Vou para dentro do espaço e faço 5 pontos altos. Essa é a sequência dessa carreira. 3, 4, 5. Pulo 1, 2, entro no terceiro e faço meio ponto alto. Tenho 1, no próximo espaço, meu ponto de número 2, no próximo espaço, meu ponto de número 3. Vou para o espaço, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo 1, 2, entro no terceiro, meio ponto alto, no próximo, meio ponto alto, no próximo,
meio ponto alto. Cheguei no final da carreira, caiu minha tampinha. Cheguei lá no finalzinho da carreira, fiz esse, cheguei no final. Vou fazer 4 pontos altos dentro desse espaço aqui. 1, 2, 3 dentro do espaço, e o último você vai pegar aqui, ó, 1, 2 correntinhas, vai entrar nessa daqui. Tenho aqui 4 pontos altos, terminei a minha carreira. O que você precisa prestar atenção? O começo e o final. Você faz o tamanho que você quiser, vai fazendo a contagem, você tem que prestar atenção no começo e no finalzinho para não dar errado. E o meio você vai trabalhar o tamanho que você quiser. Próxima carreira. Vou contar daqui para lá. Subo 2 correntinhas que vai ser o meu meio ponto alto. Subo 1, 2 e viro pro outro lado. Aqui eu tenho meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, em cima dos 3 pontos seguintes. 1, 2, 3. Agora eu tenho meio ponto alto, 2 correntinhas e meio ponto alto. Vou trabalhar nesses 3 pontinhos aqui. Meio ponto alto, 2 correntinhas, pulo esse, entro nesse aqui e faço meio ponto alto. Tenho meio ponto alto em cima de cada ponto, daqueles 5 que eu fiz. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Trabalhei em cima dos 5 pontos altos. Agora eu tenho meio ponto alto, pulo 1, 2 correntinhas e meio ponto alto, a sequência dessa carreira. Meio ponto alto, 2 correntinhas, pulo 1, meio ponto alto. Agora eu tenho em cima dos pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2 correntinhas, pulo 1, entro no próximo. Faço 1. Agora eu vou trabalhar em cima dos pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz em cima dos 5 pontos. Agora eu tenho 1, 2 correntinhas, pulo 1, faço 1 aqui. Agora eu vou lá pro meu finalzinho do gráfico. Eu já fiz esse aqui, fiz aqui, aqui, até aqui. Agora eu tenho 4 pontos altos na carreira de baixo, então eu vou fazer 1 ponto para cada ponto da carreira de baixo. Tenho 1, 2,
3 e 4 aqui na pontinha. Nas duas pontas eu fiquei com 4 pontos altos. No meio eu tenho 5. Ai. A sequência do ponto fantasia da página 19 é essa, tá? É o nosso primeiro trabalho. Eu vou invertendo as páginas, não vou seguir a sequência certinha, não. Ó, página 19. E vou trabalhar aqui, eu volto para cá. E é essa carreira aqui, ó. Você vai voltar o vídeo e vai continuar fazendo. A sequência do trabalho é essa, você acompanhando pelo gráfico, é bem simples, tá? Bom, essa é a nossa amostra. Vou fazer com vocês mais essa carreira para cá e essa para cá para a amostra ficar certinha. Subo 2 correntinhas, 1, 2. Aí se você quiser fazer, você vai pegar a sequência do vídeo, do começo até o final, para montar o seu trabalho. Viro para o outro lado. 1 ponto baixo, meio ponto alto, desculpa. 2, meio ponto alto. Pulo 1, 2, entro no espaço. Pulo 1, 2, entro no espaço. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, entro no terceiro. Meio ponto alto 1. No próximo, meio ponto alto 2. No próximo, meio ponto alto 3. Vou direto para o espaço. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo 1, 2, entro no terceiro. Faço meio ponto alto 1. No próximo, meio ponto alto 2. No próximo, meio ponto alto 3. Vou direto para o espaço. 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, entro no terceiro. Meio ponto alto 1. Meio ponto alto 2. Meio ponto alto 3. Direto para o espaço, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Tô lá no finalzinho. 1, 2, entro no terceiro. Meio ponto alto 1. Cadê? Meio ponto alto 1. Meio ponto alto 2. E meio ponto alto 3 aqui na minha correntinha da pontinha. Fiz essa. Próxima carreira, para fechar a minha amostra. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Viro para o outro lado. Pulo esse, entro nesse ponto aqui.
Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nossa, por que que tem 7 agora se não tinha lá embaixo? Porque eu fiz aqui um ponto em cima do ponto baixo, um em cima de cada ponto alto, um em cima do ponto baixo. Agora eu faço 2 correntinhas, pulo um e faço um. Um em cima de cada ponto alto, um, 2, 3, 4 e 5. Um em cima do ponto baixo, 2 correntinhas, pulo um, vou para o próximo ponto, ok? Deu para entender? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que 7? Porque eu fiz um em cima do ponto baixo, um em cima de cada ponto alto, que são 5, mais um em cima do ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora o finalzinho da carreira, 2 correntinhas e um ponto aqui na correntinha da pontinha. Puxei, terminei a minha amostra. Se você quiser aumentar mais um pouquinho a sua amostra para ver como vai ficar, para ver se é exatamente o que você quer, para fazer o quê? Um jogo americano, um caminho de mesa ou uma blusa, você pode aumentar mais um pouquinho. E para começar um trabalho novo, aquela sequência que nós montamos lá no começo, foram 11 correntinhas mais 8, isso? 11 mais 8, mais 8, mais 8, até chegar ao tamanho que você quer. Bom, esse aqui foi o primeiro, foi um pouquinho complicado, só para você ver que não é difícil, tá? O desenho é um pouquinho complicado, descobrir a repetição, achar o padrão, porque eu peguei esse gráfico. Nossa, esse gráfico é difícil. Não é, para você entender que não é. O próximo vai ser mais fácil, tá? Eu vou pegar o próximo mais simples e nós vamos montar 20 modelinhos para você trabalhar o ponto fantasia. Então, vamos aproveitar esse modelinho de ponto fantasia para fazer um jogo americano. Eu vou montar 11 mais 8, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ficar com 5 vezes 8 mais 11, 51 correntinhas, tá? 51 correntinhas. Deixa eu conferir. 8 vezes 5 mais 11, isso mesmo, 51 correntinhas de base. Eu vou fazer um jogo americano, eu já até prendi a minha amostra aqui. Olha, eu vou colocar todo esse trabalho numa pasta e recomendo que você faça isso também. Faça a sua amostra, prende na folha e guarda numa pastinha com o fio que você usou. Fio,
charme, você já vai aprendendo a se organizar. Anota a cor que você usou e a agulha. Aqui, essa medida aqui, eu vou fazer um jogo americano. Para o prato, né? O porta-prato. E para o porta-copo, você pode fazer esse tamanho aqui e vai subindo. Então, aqui eu usei na primeira 3 vezes 8, que eu vou usar para o porta-copo. 11 mais 8 mais 8, tá? Esse aqui é o porta-prato que eu vou fazer e volto para mostrar como ficou, ok? Você já acostuma trabalhar com tudo anotadinho, o número do fio, a cor, a agulha que você usou. A agulha foi 2,5. O número da cor eu falei lá no comecinho do vídeo, agora eu não lembro. Você anota direitinho e já monta a sua pastinha de ponto fantasia, de amostra, de pontinho. Bem organizado, para não se perder. Então eu vou fazer o porta-copos com 11 mais 8 mais 8 e o porta-prato com 11 mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes 8 para montar o meu joguinho americano.